Evangelho de Mateus, capítulo 14 e verso de número 30, que diz assim: Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Ô glória, vamos lá. Queridos, vamos prestar atenção aqui no texto. Essa é a passagem que Jesus e os discípulos estão atravessando a tempestade e algo muito importante acontece aqui, né? Os discípulos estão dentro do barco, a quarta vigília da noite, Jesus aparece e aqui eu quero fazer uma reflexão com você. Porque a Bíblia diz assim no verso 30, mas sentindo o forte vento. Essa expressão mas, ela liga com o verso anterior, porque diz assim, e ele disse vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então veja, Pedro está caminhando de forma sobrenatural acima das águas. Ok? Ele está caminhando de forma sobrenatural acima das águas, debaixo de uma palavra de Jesus. Mas aí vem o verso 30, mas sentindo o forte vento. E aqui é que está a palavra dessa manhã. Olha que coisa interessante, Pedro estava caminhando de forma sobrenatural, mas teve algo que o impediu de continuar a sua caminhada de forma sobrenatural. Muita gente começa a caminhar no sobrenatural, mas fica pelo caminho. Tem muita gente que começa a viver uma vida sobrenatural, mas fica pelo caminho. Tem muita gente que começa a desfrutar de um casamento, uma família, um ministério sobrenatural, mas fica pelo caminho. E por que fica pelo caminho? Porque a Bíblia diz, sentindo o vento forte. Ora, se você vai viver uma vida sobrenatural, a primeira coisa que você precisa descartar dessa caminhada sobrenatural é aquilo que você sente. Você precisa tomar uma decisão. Ou você caminha pelo que crê, ou você caminha pelo que sente. Não dá para viver uma vida sobrenatural caminhando pelo que sente. Pedro desceu do barco, começou a caminhar sobre as águas, mas sentindo o forte vento. Ora, o forte vento já não estava sendo sentido quando ele estava dentro do barco e desceu. O vento forte já não estava batendo no barco durante toda a noite. Por que ele só parou para sentir o forte vento quando decidiu caminhar no sobrenatural? O sentimento, o sentir, é um vilão para uma vida sobrenatural. Ou eu caminho de forma sobrenatural, ou eu caminho pelo que eu estou sentindo. A tristeza, né? As pessoas são tomadas por aquilo que sentem. A tristeza, o medo, a dificuldade, a angústia, a tribulação não te permite viver de forma sobrenatural. E eu quero chamar sua atenção aqui essa manhã e dizer: viva uma vida de forma sobrenatural. Você não pode, você não consegue e certamente fracassará
se tentar viver uma vida sobrenatural caminhando pelo que sente. A vida sobrenatural, ela descarta o que está acontecendo à sua volta. Consegue entender isso? Olha o texto. Pedro desce do barco, fé. Pedro ouve a palavra de Jesus, fé. Pedro caminha sobre as águas, fé. Mas ele abandona toda essa caminhada de fé, simplesmente para decidir caminhar pelo que está sentindo. Ele abre mão de toda a jornada de fé, só para caminhar por aquilo que ele está sentindo. E aqui entra o fracasso. Eu não posso, de forma nenhuma, em hipótese nenhuma, jogar fora a minha caminhada de fé, simplesmente para viver pelo que eu estou sentindo. Não dá. Não dá. Quando Jesus nos chama para viver uma vida sobrenatural, para uma caminhada sobrenatural, eu preciso abrir mão daquilo que sinto. Por quê? Olha só, o verso 30, estamos em Mateus 14:30, mas sentindo o forte vento, veja, ele sentiu o forte vento, e o que o sentir o vento forte promoveu? Teve medo. E o que o medo faz? O medo paralisa. O que pouca gente sabe é que o medo paralisa. O medo não te permite avançar, o medo não te permite caminhar. Pedro estava em uma caminhada sobrenatural em direção a Jesus. Teve medo, parou a caminhada. O medo rouba de você o avanço. O medo rouba de você a conquista, o milagre, a caminhada. Pedro teve medo. Mas por que ele teve medo? Porque ele sentiu o forte vento. Percebe que antes do medo, o medo não nasceu do nada. O medo nasceu como consequência do parar para sentir o vento forte. Ou seja, toda vez que você para sentir o que está do lado de fora, isso desperta algo dentro de você. E isso não pode acontecer. De forma nenhuma. Em hipótese nenhuma. Ele não nos chamou para viver uma vida dessa maneira. Pastor, mas você diz isso porque não sabe o vento que eu estou passando. Como se o vento que você estivesse passando fosse maior do que ele. Eu sei que muitas vezes nós somos tentados a andar pelo que estamos vendo e sentindo. Porém, isso promove o medo. Escreva aí, o medo é paralisante. Aqui entre nós, você que está assistindo essa live, por causa do medo, você parou muitas coisas na sua vida.
Por causa do medo, você não é um empresário. Por causa do medo, você não tem mais um ministério. Por causa do medo, você parou a sua família. Você parou o seu crescimento espiritual. Você parou o seu crescimento pessoal. Porque o medo é paralisante. Mas ele não nos chamou para viver uma caminhada de medo. Ele nos chamou para viver uma caminhada de fé. Uma caminhada sobrenatural. E caminhar no sobrenatural é lançar fora o medo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para tentar colocar para você uma coisa importante. Quando a gente fala sobre o medo, você precisa entender que existe 2 tipos de medo. Tá? 2 tipos de medo. Vamos lá. Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Existem 2 tipos de medo. O medo que protege e o medo que paralisa. Porque, de certa forma, o medo, quando controlado, ele protege. Então, quando você está diante de uma situação que aparentemente oferece perigo, então o medo te protege. Você, olha, cuidado, mas aquilo está sob controle. Você está no controle. Então você, diante daquela circunstância, reflete, vê se vale a pena prosseguir por aquele caminho, se você tem habilidade para seguir por aquele caminho, ou se você muda o percurso. É o medo sob controle. Deu um sinal de alerta, você viu se tinha habilidade para seguir em frente ou se precisava mudar o percurso, mas não parou. Agora existe o medo paralisante. Esse é o medo fora de controle. Esse é o medo que paralisa. Você não tem mais domínio. Você já passou por alguma situação ou já viu alguém passando por alguma situação de medo? É o que a gente vai chamar de pânico. É o medo fora de controle. E que a pessoa não teve reação. Ela ficou completamente paralisada. Porque o medo fora de controle vira pânico. E o pânico é o medo descontrolado. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Porque você não consegue ter uma caminhada sobrenatural com medo. Não dá. Quando Pedro parou para sentir o forte vento, o medo se apoderou dele. E qual é a consequência? E começando a ir para o fundo. Escreva aí, o medo é uma âncora quando não controlado. Quando você não controla o medo, ele se transforma numa âncora que te puxa para baixo. É por isso que muita gente tem essa sensação, né? De estar sendo puxada para baixo, ela tenta, mas não consegue. Por quê? Porque o medo é uma âncora. Olha o que diz o texto, começando a ir para o fundo. Nós estamos falando de Pedro. Pedro era pescador. Pedro cresceu naquelas águas. Pedro tinha habilidades para lidar com a água, mas está afundando.
Por que está afundando? Porque tem uma âncora chamada medo. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Estão vivendo uma vida, ou tentando viver uma vida com uma âncora. E aí sabe qual é a sensação? De tempo em tempo, ela consegue subir até a superfície, respirar, e a âncora já puxa para baixo. Então vive uma vida só de fôlegos. Sobe, enche e já é puxada para baixo de novo. É desesperador, porque ela não consegue de alguma forma caminhar. Ela vive apenas de poucos momentos de alívio. Eu apareci, puxei o ar e o medo já me puxou para baixo novamente. E aí nós temos um problema sério nisso. São quando as nossas emoções não são controladas e elas nos puxam para baixo. E aí você percebe que toda essa movimentação vai tirando a sua vida. Por quê? Porque você não vive, você tem momentos em que você vive, que é quando você consegue ir até a superfície, puxar o ar, mas já é conduzido novamente para dentro das águas. Muita gente vivendo dessa forma. Muita gente vivendo dessa maneira. Caminhando com uma âncora. E aí, olha o que o texto diz. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Salva-me, Senhor. Esse talvez seja o clamor da nossa manhã. Senhor, salva-me, porque eu não quero mais caminhar com uma âncora me levando para baixo. Eu não quero mais caminhar com uma âncora me deixando preso dentro de casa. Eu não quero mais caminhar com uma âncora que me aprisiona e que não me deixa viver. Eu quero caminhar de forma sobrenatural. Eu quero caminhar de fé em fé, de glória em glória. Eu não quero mais caminhar sentindo o peso dessa âncora do medo, que não me permite experimentar, que não me permite viver, que me dá pânico só de pensar em abrir a porta da minha casa e sair para fora. Abandonou o trabalho, abandonou a família, abandonou a igreja, abandonou tudo. Está cativa do medo. Mas não. Mas não. O medo, como uma âncora, paralisa. Mas Pedro está ali dizendo: Senhor, por favor, Senhor, por favor, salva-me, eu não quero viver. Aliás, eu não quero morrer com essa âncora do medo presa aos meus pés. Porque o medo, ainda que você tenha a habilidade necessária, ele não te permite viver. Não te permite viver. Esse é o medo. Ainda que você tenha recurso, ainda que você tenha habilidade, o medo não te deixa viver. Esse é o medo. Pedro tinha habilidade? Tinha. Pedro tinha experiência? Tinha. Mas o medo não deixou com que ele vivesse, com que ele colocasse em prática, porque o medo é essa âncora. E é isso que oro nessa manhã, para que você seja livre do medo. Que essa âncora chamada medo se desprenda da sua vida.
Que esses próximos meses do ano de 2024 seja meses que você desfrute de uma vida sem âncora, sem medo, vivendo de forma sobrenatural, crendo que aquele que te chamou te sustentará nessa vida sobrenatural. Pedro não afundou por um outro motivo, senão pelo medo. Talvez você está dizendo, não, pastor, mas as coisas estão difíceis. Você não afunda porque as coisas estão difíceis, você afunda por causa do medo. Olha que coisa interessante. Esses tempos atrás, eu estava vendo alguns vídeos e é muito interessante você ver que as pessoas acabam que morrendo afogadas por causa do medo. Por que por causa do medo? Porque se tivesse calma, boiavam. O nosso corpo consegue boiar nas águas. Mas para que você boie sobre as águas, você tem que estar tranquilo. Se você entrar em pânico, você não consegue boiar, porque a pessoa entra em pânico e tenta nadar. Então ela afunda e ela morre. Porque o pânico gera isso, o medo gera isso. Agora, quando você é tomado por uma paz, a paz que o mundo não conhece, isso se chama Shalom. A Shalom é a paz que excede todo entendimento. Quando você é tomado pela Shalom de Deus, a paz de Deus. Por isso que nós nos cumprimentamos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a graça e a paz? Porque quando nós falamos a paz, nós estamos dizendo que todo desespero, todo medo, em qualquer área da sua vida, saia para que a Shalom entre. Crente não diz boa noite. Boa noite, tudo bem? Como é que você está? Esse não é a maneira como os crentes se encontram. Os crentes dizem a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que Jesus diz, quando você entrar numa casa, a primeira coisa que você vai fazer é que a paz esteja nessa casa. A Shalom, ela entre. Todo medo, toda âncora, quando a paz do Senhor repousa, ela vai embora. Essa é a Shalom. Não existe outra maneira, não existe outra forma de vencer o medo, se não for pela Shalom. Nós precisamos muito que o Senhor nos salve. Essa é a sua manhã. Senhor, salva-me. Salva-me porque eu já não suporto mais das minhas próprias forças. Eu estou tentando buscar fôlego na superfície, mas eu já não tenho mais força. Eu já não aguento mais viver de fôlego em fôlego. Estou exausto, eu estou cansada. Eu preciso de ajuda. E você vai ver, e eu creio nisso, como tenho dito desde o início dessa semana, experiências pessoais e reais com Jesus. E você vai ver o braço forte do Senhor te alcançando pela mão e te tirando do mais profundo que você se encontra, levantando você sobre as águas e levando você em segurança para dentro do barco novamente.
Eu sei que muita gente já não está vivendo há muito tempo, porque estão submersas pela dificuldade, pela angústia, pelos problemas, e vivem de fôlegos. Não. A palavra que eu tenho para você essa manhã, e encerro com ela, é que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Creia nisso. Ore essa manhã e peça ao Senhor, por favor, Senhor, me livre do medo, dessa âncora do medo. Eu não quero mais viver dessa forma. Aleluia! Glória a Deus!